fora, você é empresária, você entende tudo de vendas, está expandindo isso, está falando muito mais, você está agregando muito mais no teu conteúdo. Explica um pouquinho dessa transição, do que você está fazendo hoje. O que aconteceu, Monique? Eu fui forjada nesse segmento de educação. Há 20 anos que eu sou empresária no segmento de educação, trabalhando com a minha equipe, trabalhando com os meus alunos. E na pandemia, a coisa mudou. Eu me vi ali muito desesperada, como todos, né, os empresários, enfim, com tudo fechado. E eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa. Abri meu Instagram e comecei a fazer lives, comecei a trazer um entusiasmo, uma motivação para que as coisas continuassem e andassem. E eu comecei a perceber que eu, de alguma forma, contribuía não só para as minhas empresas. E aquilo também, além de me motivar, começou a motivar outras amigas, empresários, equipes, enfim. E aí eu fui percebendo que, poxa vida, por que eu estou fazendo isso só para a minha empresa? Sim, mas quando você fazia essas lives, que você começou com esse processo, qual era o tema? O que você trazia? Eu trazia muito do meu dia a dia, como empresária. O que eu estava fazendo para a minha equipe, como que eu estava pivotando aquela situação toda. Tá. Então eu falava a verdade. Sim. Olha, o que eu fiz hoje com a reunião com o meu time? Eu fiz dessa forma, faz você também. Entendi. O que eu tô Ajudando aquela pessoa a sobreviver com o seu negócio numa pandemia. Dentro do caos. Beleza. O caos está aí. Tá. Não adianta reclamar. Não vamos falar sobre o caos. Tá. Vamos aí você percebeu resolver. que aquilo ali que você estava fazendo estava inspirando, ajudando mais do que você imaginava. Exato, exato. E aí eu comecei a receber mensagem. Maria, fala disso. Como é que você está resolvendo isso? Enfim, a coisa foi surgindo, Monique. Eu, de verdade, eu acredito muito que você não se torna mentora por um título. Você se torna fazendo. As pessoas vão te colocando naquele lugar. Pô, Maria, você pode me mentorar? Você pode me ajudar? Você pode? Posso. E foi assim, a coisa foi... Eu não sei o dia exato que aquilo virou. Eu tenho uma grande amiga que eu conversando com ela... Só um minutinho. Edu, nosso filmmaker maravilhoso, querido, o cabelinho dela tá aqui no microfone. Não tá dando chiado nenhum? Beleza, porque eu quero essa entrevista mais linda, maravilhosa que ela merece. Bom, vamos lá, desculpa. Nada. É que eu vi o cabelo aqui, eu fiquei preocupada de estar... E aí, essa minha amiga, ela na pandemia também, parou de trabalhar e tudo, e ela falou, Maria, o que você sugere? O que você acha? Eu falei, amiga, você é tão boa em organização, a sua casa é impecável, parece uma loja, tudo funciona, mas com leveza. Por que você não trabalha com isso? Não, imagina, não tem nada a ver. Eu falei, por que não? Você é boa nisso, você gosta, você faz isso de uma forma diferenciada. E eu estava me mudando na época. E ela fez a minha mudança e eu comecei a incentivar. E eu tenho esse olhar, Monique, eu acredito que eu tenho uma facilidade de perceber talentos assim nas pessoas. E eu falei para ela, faz Deuscidências, eu não acredito em coincidência, eu acredito em deuscidências. Uma outra pessoa conhecida, poxa, eu estava procurando alguém que pudesse me ajudar na minha casa com a arrumação. Eu falei, eu tenho uma profissional ótima, uma pessoa que está começando, que é ótima. Me indica? Indiquei essa minha amiga. Ela, poxa, mas eu não faço. Eu falei, faz, você já tem a primeira cliente. E super deu certo. Ela começou a trabalhar, hoje ela é uma mega profissional nessa área. Então eu digo que as coisas começam a acontecer dessa forma, se você está em movimento, se você acredita também no seu potencial e se você busca conhecimento. E foi assim para mim, eu não parei. Eu estudo muito e eu aplico. E aí você começou a fazer isso. E quando que entrou a questão das vendas com a ciência da felicidade? A venda já era o meu setor, já era a área que eu coordenava na minha empresa, não só na minha empresa, a gente na franquia que eu coordeno, eu acabo trabalhando para outras unidades, enfim. Já é uma área que eu trabalhava. E vendas tem um detalhe que muitas vezes você se sente mal fazendo porque ela é mal feita, ela é feita de uma forma ruim. E eu comecei a estudar e perceber que tinha outras formas de fazer, com bem-estar, com leveza, com verdade. E a ciência da felicidade entrou nisso. Eu comecei a estudar a psicologia positiva, a ciência da felicidade tem um caminho aí interessante. E comecei a ler, comecei a me interessar e comecei a trazer essas ferramentas para vendas. Por que não utilizar disso na venda? E fui testando. Muita coisa que eu lia, eu já aplico isso de maneira empírica, de maneira automática, sem saber. Gente, isso é estudo. Isso foi testado, eu nem sabia e já estava fazendo. Então eu comecei a realmente testando. Aquela coisa que você abre um livro, tem um livro Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um livro maravilhoso, que eu comecei a ler e falando, gente, isso aqui funciona, isso aqui eu aplico em vendas. Só que ali no livro não está para vendas, mas
tem uma analogia muito boa. E eu fui fazendo isso, testando na minha empresa. E quando eu fui vendo, funciona. E como que a ciência da felicidade pode impactar, né, nos resultados de vendas? Por exemplo, Monique, tem uma coisa que é muito interessante. Qual é a máxima da ciência da felicidade? É você criar um bem-estar. É você realmente ser feliz, é você viver um bem-estar hoje. Não é você ser feliz quando tiver um carro, quando conseguir um relacionamento. Não, é você hoje. Como é que você faz para ser feliz? Você não sabe se amanhã você está viva. Então vamos ser felizes hoje. É você construir um bem-estar hoje. Na venda é a mesma coisa, é você construir uma conexão com o seu cliente de maneira que ele saia daquela relação de venda. Poxa, obrigada, Monique, foi Feliz. ótimo, feliz. Ele saia, uma venda feliz gera indicação, recompra, uma série de coisas que é isso que você quer. Você não quer que ele compre uma vez só. Você quer que ele compre, que ele indique você, que ele fale de você, que ele volte. Só que para isso, aquela venda não pode ser aquela venda empurrada, aquela venda enganosa, aquela venda chata. Não pode, porque ele pode até Aquela comprar. venda que você entra na loja, você fica até constrangido se não comprar, porque a pessoa vai te cerceando, vai ficando ali em volta, que você vai ficando até agoniada, né? E que muitas vezes o vendedor fala assim, consegui, enrolei, consegui, enganei. Aí você, pô, você vendeu enganando? Mas foi a forma que eu consegui. Preciso bater a meta. Então, a ciência da felicidade, ela traz uma forma que o próprio vendedor fala, eu nem sabia, Maria, que existia essa forma de vender. Por isso que eu vendia da outra forma.